Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade à resolução de questões envolvendo aí o assunto probabilidade e estatística. Nessa próxima questão, na segunda questão, ele diz o seguinte: a tabela a seguir apresenta o resultado de uma pesquisa sobre a prática de locar filmes em locadoras por algumas pessoas. De acordo com essa tabela, alguns responderam que não locavam um filme por vez, ou dois, ou até três por vez. Ele quer que a gente determine, aqui está falando qual a alternativa, né? Mas nós não temos a alternativa aqui, mas ele quer que a gente represente de maneira correta a frequência relativa dos que responderam ter alugado dois filmes. Então, nós queremos calcular a frequência relativa. Para quem não lembra o que é a frequência relativa no conjunto de dados, né, organizado em uma tabela de distribuição, é justamente o percentual da frequência de cada classe. O percentual da frequência de cada classe, ok? Ou seja, nós vamos calcular a frequência relativa daqueles que locaram três filmes. Vamos colocar aqui um 3 para indicar isso. E a frequência relativa a gente já sabe que vai ser a frequência de classe dividido pela frequência total, né? Essa é uma maneira de calcular. É claro que você sabe que você vai estar calculando uma porcentagem. Então, uma maneira de fazer seria essa. Eu vou procurar na tabela qual é a frequência daqueles que... aliás, né? Eu botei aqui 3, mas é daqueles que alugam 2, né? É 2 filmes aqui. 2 filmes. Então, procurar na tabela aqueles que locam 2 filmes. E não 3 aí, como talvez eu possa ter dito. 3, são 2. Então, eu vou olhar aqui para os que locam 2 filmes. E quando eu venho na frequência de classe, são 55 pessoas. A frequência total, que é o somatório, né? Tá aqui, é 200. Então, fazendo aqui a substituição, eu vou ter que fazer 55, a razão entre 55 e 200, né? Deixa eu só completar aqui a nossa formulazinha, né? Porque você deve lembrar que a gente ainda multiplica isso aqui por 100, né? É essa razão, como eu quero escrever ela em porcentagem, você multiplica ela por 100. Então, substituindo agora sim, nós temos 55, que é a frequência daqueles que locavam 2 filmes. Nessa pesquisa, 55 responderam, né, que naquela época locavam pelo menos 2 filmes, eram 55 pessoas. Foram ouvidas, né, nessa entrevista 200 pessoas, que é a frequência total. Então, o que nós vamos fazer é isso, é 55, vamos dividir por 200 e multiplicar 10 ao quadrado, já a gente sabe que é 100, né? Podemos fazer aqui simplificações. Então, a nossa conta se resume a você fazer o quê? A você dividir 55 por 2, né? Fazendo essa conta, 55 dividido por 2, vamos fazer aqui a continha. Nós vamos ter 2 vezes 2, 4 para 5 é 1, vai baixar aqui o 15. O 5, aliás, formou 15. Nós temos que 2 cabe 7 vezes dentro de 15 e aí sobra 1. Como nós queremos continuar essa continha, vamos acrescentar um zero aqui, colocar uma vírgula. E aí a gente encerra. 5 vezes 2, 10. Chegando então à resposta aqui. A frequência relativa àqueles que afirmaram nessa pesquisa estar locando o número de 2 filmes é de 27,5%, né? Lembrando que a frequência relativa é uma porcentagem, tá certo? Uma outra maneira também de você calcular essa frequência relativa, não é porcentagem, pessoal. Tem muitas maneiras de você calcular, tá? Você poderia pensar da seguinte forma, né? De maneira proporcional, você poderia dizer que 55
está para 200, assim como um valor percentual que corresponde a esse 55 está para 100, que representa aqui os 100%, né, que é toda as pessoas, toda a frequência, as pessoas que responderam, né, a quantidade de pessoas. Então, a gente simplifica aqui e depois a gente faz meios por extremos, resolvendo a nossa proporção, né? Alguns chamam de regra de 3, né? Então, nós temos que 2x é igual a 55. E você volta resolvendo essa equação, né? Exatamente a fazer o que nós já fizemos ali anteriormente. Esse valor é 55 dividido por 2. Já fizemos a continha e você já percebeu ali que a resposta vai ser 27,5. Esse valor que nós encontramos, ele é um valor em porcentagem. Então, tá aí a resposta, é 27,5. Ok? Até a próxima resolução.